Muito bem, pessoal. Terminou agora há pouco Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. As duas equipes se enfrentaram nessa noite de quinta-feira pela pré-temporada da NBA e deu Lakers, né? O Lakers conseguiu a sua primeira vitória na pré-temporada, bateu o Bucks fora de casa por 107-102. E nesse vídeo eu vou comentar sobre o jogo, trazer aí o resumo da partida e falar sobre alguns pontos que eu observei nas duas equipes. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é muito importante, ajuda muito na divulgação, no crescimento do projeto. E vamos lá. Bom, começando aqui com os dois quintetos que iniciaram a partida. O Lakers teve uma mudança no seu quinteto. O Austin Reeves, que foi titular nos primeiros jogos do Lakers na pré-temporada, ele não jogou hoje, ele foi poupado pelo J.J. Redick. E aí, pro lugar dele, o Max Christie foi colocado, né? Então, o Lakers alinhou com D'Angelo, Christie, LeBron, Hashimura e Anthony Davis. Esse foi o quinteto que começou pelo Lakers. Eu até gostei do que eu vi do Max Christie, viu? Max Christie fez um bom jogo, cara. Fez um bom jogo. Pegando aqui os números dele na partida, ele jogou 15 minutos, entregou 8 pontos, pegou 2 rebotes, ficou 2 de 2 no perímetro. Foi uma boa atuação do Max Christie. Uma boa atuação e, aparentemente, o JJ gosta do Max Christie. Ele tem recebido muitas oportunidades nessa pré-temporada. Se eu não me engano, no jogo contra o Minnesota, ele foi titular. Se não me engano, ele foi titular. Ele foi porque o LeBron não jogou. Ele jogou na 3 naquele jogo. Então, ele tem recebido chances, tem recebido oportunidades e tem jogado bem, cara. O Max Christie é um menino que eu vejo podendo ter minutos interessantes nessa temporada. Ele, na minha visão, foi menos utilizado do que deveria pelo Darvin Ham. Eu acho que o Darvin Ham deveria ter dado mais chance pro Max Christie. E parece que o J.J. Redick vai dar essas chances para ele. Começou hoje como titular, foi bem. E essa foi a única mudança que o Lakers teve no seu quinteto em relação ao quinteto que começou contra o Phoenix. Já o Milwaukee Bucks teve uma grande mudança no seu starting five em relação ao jogo contra o Pistons, onde o Bucks foi humilhado pelo pistão. Jaden Ivey deitou e rolou no Bucks ali naquele jogo. O Bucks teve uma mudança muito grande, que foi a entrada do Giannis. O Giannis não jogou contra o Pistons, não jogou na estreia do Bucks na pré-temporada. E hoje ele jogou, fez a sua estreia e jogou bem, viu? Baita atuação do Giannis. Giannis meteu 20 pontos, pegou 7 rebotes, deu 2 bloqueios. Isso jogando só os 2 primeiros quartos. Só os 2 primeiros quartos. Inclusive o segundo quarto do Giannis foi fantástico. O que o Giannis fez no segundo quarto, nos dois lados da quadra, foi uma coisa absurda. Jogou muito. Inclusive, ele deu um toco no LeBron no segundo quarto. E, meu amigo, até peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Até peguei aqui, ó. Olha isso aqui. Olha esse toco que ele deu no LeBron. Ó. Nossa senhora. Esse aqui é aquele bloco, aquele toco moralizador, meu amigo. Que coisa mais linda. E ele teve alguns outros momentos ali contra o LeBron. O Giannis, no segundo quarto, protagonizou alguns embates ali com o LeBron e levou a melhor na maioria deles, hein? Importante pontuar isso. O Giannis, no duelo individual com o velho, o Giannis levou a melhor. Fez uma boa estreia na pré-temporada. Não foi suficiente para garantir a primeira vitória do Bucks na preseason, mas individualmente o Giannis foi muito bem. E aí o Doc fechou ali o quinteto com Lillard, Gary Trent Jr., Taurean Prince e o Brook Lopes. Lembrando que o Chris Middleton ele não joga porque ele ainda está se recuperando
de uma lesão, né? Não se sabe se ele vai jogar na pré-temporada. Então, o Middleton, de novo, desfalcou o Bucks. Então, esses foram os quintetos que começaram a partida. E aí, indo, de fato, pro jogo, pro resumo da partida, o jogo começou, rapaziada, com o Lakers um pouco melhor. O primeiro quarto do Lakers foi bom. Foi bom, apesar dos primeiros 2 minutinhos não terem sido tão bons assim. O Lakers iniciou o jogo meio desligado, cometendo alguns turnovers meio bestas. Depois ali dos primeiros 2, 3 minutos, o Lakers conseguiu se encontrar no jogo, conseguiu dar uma acertada ali na marcação de meia quadra. E no lado ofensivo, o Lakers fluiu. O ataque fluiu, o time conseguiu rodar bem a bola, criou bons arremessos. O Anthony Davis, ele teve um impacto tático muito grande no primeiro quarto, porque com ele jogando um pouquinho mais afastado do garrafão, ele acabou fazendo com que o Brook Lopes tivesse que deixar o garrafão do Bucks um pouco mais livre, um pouco menos protegido, o que acabou abrindo espaço para os cuts ali do Max Christie, do D'Angelo, do próprio LeBron. Então, o Anthony Davis ter jogado um pouquinho mais afastado do garrafão, que é o que o J.J. Redick quer que o Anthony Davis faça, acabou liberando um espaço que foi muito bem explorado pelo time do Lakers na meia quadra. Então, o Lakers funcionou bem ali no lado ofensivo, a defesa funcionou, o que acabou fazendo com que o Lakers tivesse algumas boas oportunidades atacando em transição, e aí você tendo o LeBron ali na transição, é uma coisa fantástica. Então, o Lakers foi um pouco melhor do que o Bucks no primeiro quarto e venceu a primeira parcial. Não foi uma vantagem tão grande, foi uma vantagem de apenas uma posse, mas venceu a primeira parcial. A vantagem do Lakers só não foi maior por conta do Ball Portis. O Ball Portis, ele entrou muito bem ali no meio do primeiro quarto, meteu 12 ou 13 pontos no primeiro período, se não me engano foram 12 ou 13 pontos, matando bola de 3, metendo fadeaway. Cara, o Ball Portis jogou demais, ele terminou o jogo com... Cara, os números dele foram absurdos. Ele terminou o jogo com 23 pontos, cara. 8 de 9 nos arremessos, 5 de 5 para 3, e isso jogando só 15 minutos, cara. Ele fez isso em 15 minutos. Jogou muito Ball Portis. E uma coisa que eu precisava falar é que nós precisamos elogiar e enaltecer mais a evolução do Ball Portis no ataque. Se você pegar os lances do Ball Portis da última temporada e comparar com os lances dele de 3, 4 anos atrás, parece um outro jogador, cara. É realmente impressionante como o Ball Portis conseguiu refinar o seu jogo ofensivo. Algumas bolas que ele matou no jogo de hoje, há 3, 4 anos atrás, ele não matava. Ele não matava. Então, a gente precisa valorizar mais a evolução ofensiva do Ball Portis, cara. A gente precisa elogiar mais. E no jogo de hoje, ele mostrou muito do seu repertório, jogou muito bem, e foi muito graças a ele que o Lakers não conseguiu abrir uma vantagem maior no primeiro quarto. No segundo quarto, as coisas viraram a favor do Bucks, muito por conta do fator transição. A transição foi o fator chave do segundo quarto. Enquanto o Bucks conseguiu encaixar bem a defesa e botar muita velocidade na transição, principalmente ali com o Giannis, o Lakers teve uma transição defensiva muito ruim. O Lakers voltou de forma muito desorganizada ali no segundo quarto, voltou desorganizado, voltou de forma lenta, voltou para marcação no caso. Então, esse duelo de transições, a transição ofensiva do Bucks contra a transição defensiva do Lakers, nesse duelo, o Bucks levou a melhor. O Bucks conseguiu executar melhor, ali atacando em transição. O Giannis fez um estrago enorme na defesa do Lakers. E o Bucks conseguiu buscar a virada e foi pro intervalo vencendo por 2 posses. Foi pro intervalo vencendo
por 6 pontos. Então, no segundo quarto, a transição foi fundamental pro Bucks. Foi o grande fator que fez o Bucks virar o jogo. Na volta do intervalo, o Doc Rivers já sacou os titulares. Giannis, Lillard não voltaram do intervalo. O Bucks já começou com as reservas. E o Lakers manteve alguns de seus titulares. O LeBron não voltou do intervalo. Anthony Davis, D'Angelo ainda jogaram ali um tempinho. Mas depois de uns 3, 4 minutos, o JJ já sacou os titulares. E aí o jogo virou um duelo entre os reservas, que no fim deu melhor, né? Deu bom para os reservas do Lakers. Depois de um terceiro quarto abaixo, o Bucks conseguiu levar 8 pontos de vantagem para o quarto período. O Lakers foi muito bem no quarto período. O Lakers encaixou a marcação. Ofensivamente as coisas funcionaram. E aí vale um destaque pro nosso querido Quincy Olivari. Quincy Olivari, que tá aí num contrato de 10 dias com o Lakers. Ele comandou o ataque do Lakers no quarto período. E muito graças a ele, o Lakers meteu uma parcial de 33-20 no último quarto e garantiu a virada e, consequentemente, a sua primeira vitória na pré-temporada. 107-102 foi o placar. Foi um jogo interessante, assim. Foi um jogo legal de se ver. O grande destaque individual, para mim, foi o Giannis. Jogou muito, 20 pontos para ele, 7 rebotes, 2 blocos. Jogou muita bola. Ball Portis também jogou pra cacete. Então, pra mim, os destaques individuais foram os dois, Giannis e Ball Portis. Mas tivemos alguns outros jogadores se destacando. Por exemplo, o A.J. Johnson, o novato do Bucks. Cara, em 22 minutos, meteu 13 pontos. 3 de 5 no perímetro. Fez um bom jogo, menino. No Lakers, teve o Dalton Knecht entregando uma atuação inconsistente nos arremessos. 2 de 10 para 3. 5 de 16 no geral. Mas ele conseguiu contribuir de outras formas. Pegou 8 rebotes, sendo 6 ofensivos. Então, fez ali o trabalho sujo. Distribuiu 4 assistências. E ainda meteu 13 pontos. Então, Dalton Knecht conseguiu contribuir. O Bronny não fez nada nos 6 minutos que ele jogou. Então, nem cabe falar muito dele. Teve o Olivari. Foi grande responsável pela virada do Lakers. Teve o Maxwell Lewis, em 11 minutos, entregando 9 pontos. Menino aparenta ter ali um potencial. Gabe Vincent foi bem nos 11 minutos que ele teve. 8 pontos, 2 assistências para ele. O Gabe tem me passado boas coisas nessa pré-temporada, viu? Todos os jogos do Gabe foram bons. Aproveitando os minutos. Tô gostando, cara. Tô gostando muito do Gabe Vincent. Tomara que ele fique saudável, né? Esse é o mais importante. Falando sobre os titulares. Anthony Davis, 11 pontos, 8 rebotes e 3 blocos em 25 minutos em quadra. 0 de 4 para 3, mas acho que foi uma atuação positiva do Anthony Davis, mas tem que melhorar a eficiência. E esse é um ponto que eu falei quando saiu a notícia de que o JJ queria que o AD arremessasse mais nessa temporada. Eu falei, o Anthony Davis, historicamente, não é um bom arremessador de longa distância. Então, eu não sei até que ponto é bom ele chutar mais. Porque você chutar mais não necessariamente vai te fazer acertar mais. Então, a eficiência foi um ponto do Anthony Davis no jogo de hoje. Hashimura, 14 pontos, foi bem. O LeBron, foi uma atuação brilhante do LeBron, foi jantado pelo Giannis algumas vezes, mas ainda entregou seus 11 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 4 de 11 no field goal, 2 turnovers. LeBron que nem queria ir pra esse jogo. O LeBron até fez um post ali no Twitter falando, o Twitter que voltou, hein? O Twitter voltou, agora é oficial. O X está de volta. O LeBron, ele fez um tweet ali falando,
por que que eu tenho que viajar pra Milwaukee pra jogar um jogo de pré-temporada? Então, pô, o velho nem queria ir. E talvez isso explique a atuação meia boca do velho, né? Tava com zero vontade de estar lá. DeAngelo Russell jogou mal. Esse foi pra mim o pior jogo do DeAngelo na pré-temporada. 3 de 10 nos arremessos, 0 de 3 para 3 pontos. Jogo bem meia boca. E teve o Max Christie, como eu disse, entregando ali bons 15 pontos. Enfim, não foi um jogo muito rico de narrativas, de coisas assim interessantes para se comentar, mas tiveram umas coisas legais. Max Christie, a estreia do Giannis, o Bob Portis. Então, foi um jogo ok. Foi um jogo ok. Enfim. O que você achou da partida? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Pra galera que quiser acompanhar os outros jogos dessa pré-temporada, recomendo que assine o League Pass, porque a maioria, para não dizer quase todos os jogos da pré-temporada, serão transmitidos só pelo League Pass, então vale a pena assinar. E aí eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado do vídeo, que vai te oferecer o League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar. Então você que não tem, garanta já o seu e assista todos os jogos dessa pré-temporada. E no mais é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.